Já estamos no ar para todo o estado do Maranhão, musiquinha tocando no susto, como disse Kate Almeida, entramos no auge do susto, assim de relance. Assim que é bom, para saber se está preparado. Ao vivo a gente é olhando para ali, diferente. pensando na televisão. É o costume aqui da mudança aqui do retorno técnico aqui. Estamos no ar. Atenção, vou avisar aqui, a gente está no ar, tá? Já começou. Estamos lá para todo o Maranhão, a maior rede de comunicação do estado, minha gente. Olha que esse estado não é pequeno não, é grandão. Você já viu na imagem aberta aí, Joe Coutrin, Gesael Marques, Kate Almeida, porque nós estamos no ar com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Hoje é quarta-feira, mas parece até que é sexta, sei lá, a semana foi cheia. Hoje é quarta-feira ainda, tem muita coisa para acontecer. E você vai conferir no programa de hoje, instalada a comissão para investigar caos no sistema de ferros do Maranhão. E olha que já teve discussão lá entre senadores aqui do Maranhão. A gente vai trazer os detalhes já para você, direto de Brasília. Pesquisa exata divulga números ao governo do estado em Matarruma e Chapadinha também. TV Difusora realiza amanhã o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado, hein? Governo suspende serviços médicos em Raposa depois que prefeito declarou apoio a um dos candidatos. E a justiça determinou a volta dos serviços. Já já a gente fala desse imbróglio para você. E ainda, fala desastrosa do governador Brandão em relação aos quilombolas virou manchete nacional. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Que bom saber que você está com a gente em todo o Maranhão, hein? O Maranhão inteiro de audiência aqui no Jornal da Difusora. Vem com a gente aqui, ó, até as 2h15. Tem muita informação para você dos bastidores da política, dos corredores do poder. 989-9196-8622 é o nosso WhatsApp para você participar, mandando a sua mensagem. Vamos a Brasília, tempo quente na capital federal. Quem está por lá é a Raniele Veloso, sempre trazendo informações para nós. E a gente vai repercutir, claro, a solenidade de ontem, né, que reuniu vários ex-presidentes, enfim. Solenidade importante no Tribunal Superior Eleitoral e o presidente Moraes foi aplaudido de pé, né? Falando exatamente, defendendo a democracia, falando do sistema eleitoral brasileiro, mas não foi aplaudido assim por todo mundo, não. Raniele tem informações para nós ao vivo. Raniele, boa tarde. Teve a sessão, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Como eu gerei a expectativa ontem, direto lá do Tribunal Superior Eleitoral, encontros de rivais políticos, estavam lá, né, Lula, que esteve frente a frente com Bolsonaro, mas eles trocaram ali, não trocaram olhares diretamente, não teve nenhum contato e Lula nem aplaudiu o Bolsonaro quando ele foi apresentado na mesa de honra. Dilma também manteve distância de Temer e durante o discurso de Alexandre de Moraes, teve um momento em que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral falou que o sistema eleitoral brasileiro de apuração ali de votação e apuração das urnas eletrônicas e divulgação do resultado no mesmo dia é o único nesse formato no mundo. E isso fortalece a democracia no país. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro, ele fingiu que nada acontecia ali e não aplaudiu. Foi o único da mesa de honra e da plateia também, que não aplaudiu essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, que durante o seu discurso mandou um recado muito claro, que não vai tolerar essa questão de fake news, a prioridade é combater a desinformação e que há uma diferença muito clara entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. Ele disse que a Justiça Eleitoral também vai ser ágil até no resultado do pleito em 2 de outubro. Vamos ver, Adalberto, esse trecho em que Alexandre de Moraes exalta esse sistema eleitoral do nosso país. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Então, olha, vocês viram, nesse momento teve aplausos, teve uma câmera que conseguiu focar a reação do presidente Jair Bolsonaro, que permaneceu ali imobilizado. Ele não se mexeu em nenhum momento, focou em alguma coisa ali na plateia. E também informações de bastidores dão conta de que os integrantes do seu governo que estavam ali presentes, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, também não aplaudiu esse momento, mas ele falou sim, cumprimentou
Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Uma posse muito prestigiada, mais de 2.000 pessoas ali ao total, que foram convidados e compareceram. É incomum você ver uma posse de um presidente de TSE tão disputada como essa, e a gente percebe que foi uma união de poderes, até ex-ministros que estiveram também presentes, em um recado muito claro de que a vontade soberana do povo será a que vai ser seguida em todo este rito do processo eleitoral. Raniele, agora foi bastante concorrida realmente essa, historicamente, né? Historicamente não se via uma posse tão concorrida quanto essa de ontem no TSE. Agora vamos falar da instalação no Senado, da comissão que vai investigar a crise no sistema aquaviário aqui do estado, porque na instalação, de cara, logo na primeira reunião, já teve bate-boca ali, inclusive entre 2 senadores aqui do estado do Maranhão, não é isso, Raniele? Bate-boca e, portanto, não houve instalação da comissão, viu, para apurar aí o caso dos ferryboats no Maranhão, essa crise que vem se estendendo há vários meses e deixando a população sem esse sistema tão importante de locomoção da Baixada Maranhense, né? E inclusive tem as imagens do momento em que a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, que, portanto, ela é da base do governo do estado, tentou interromper a instalação, pediu ordem por 2, 3 vezes, dizendo que o presidente da comissão, que é o senador Robert Bringel, do União Brasil, não estava seguindo o regimento interno do Senado e também a Constituição, que prevê a indicação dos titulares e suplentes da comissão por meio dos blocos partidários. De acordo com a senadora, só há apenas 3 titulares na comissão, enquanto as outras comissões do Senado estão funcionando com 9 a 11 titulares. E, portanto, o próprio senador Roberto Rocha, que é candidato à reeleição e da oposição aí ao governo do estado, é quem estava ali articulando para que fosse o relator da comissão. Inclusive, tentando chegar a um acordo para que a comissão fosse instalada ainda hoje, Roberto Rocha disse que abriria mão até da titularidade da comissão, porque o bloco dele seria o maior, então ele seria indicado para ser o titular. Mas ele disse que abriria mão. Elisiane Gama, mesmo assim, não aceitou e, portanto, essa discussão ficou para a próxima semana. Ela questionou várias vezes, embasada em uma lei federal, também embasada na Constituição, dizendo que essa comissão, na verdade, está sendo usada como motivo de política, né, em relação às eleições deste ano. Obrigado, Raniele, pelas informações. A gente vai, inclusive, usar essa notícia, essa informação, como primeira aqui para acionar aqui os nossos comentaristas. Obrigado, até amanhã. Aliás, fazendo uma correção, né? Amanhã é o dia do debate com os candidatos ao governo do estado, então o Raniele vai estar de folga amanhã, volta na sexta-feira com a gente, aqui no nosso Jornal Difusor ao vivo, direto de Brasília. Vou começar então por esse assunto, exatamente a gente tinha hoje a informação, ainda agora pela manhã, né, da instalação dessa comissão, não foi instalada, quer dizer, Keiti Almeida, conversar com você, até na hora de instalar uma comissão para investigar a situação, quer dizer, o negócio está pesado aqui. A primeira reunião acontece e não vai para frente exatamente por essa discussão entre 2 senadores aqui do estado, Keiti Almeida. Boa tarde. Ai, é lamentável. Boa tarde, Adalberto, Isael, John Coutrinho. É lamentável. A gente fica triste. Eu estava assistindo hoje pela manhã as posturas, né? A gente está falando de 2 senadores do Maranhão. Queria destacar aqui que eu acho que a senadora Elisiane, acho que ela mora em outro Maranhão, que não é esse aqui. Ela não vivencia a realidade. E aí eu vou destacar aqui as mulheres. Hoje pela manhã a gente colocou no ar, né, uma matéria trazendo aí a imagem de dezenas de mulheres com crianças. Vou falar aqui só das mulheres, tá? Mulheres com crianças pequenas, pacientes aguardando ali em ambulâncias para fazer a travessia. Não estou nem falando do cidadão comum. Estou falando das pessoas que, de alguma forma, têm dificuldade. Eu acho que a senadora Elisiane, ela não vivencia, acho que ela não tem notícias do que é que acontece aqui no estado que a elegeu, né? Deveria ser um dever de casa normal, tranquilo para ser feito, sem essas discussões, porque a gente sabe que é necessário que se apure o que de verdade está acontecendo. E há anos, pelo menos 7 anos e meio, a gente vem vivenciando essa realidade triste que é o serviço aquaviário no Maranhão. E hoje, quando se tinha toda a expectativa para começar de uma vez por todas, né, essa investigação, essa apuração, se coloca para frente com a alegação de quê? De que é uma ferramenta política.
ferramenta política. Nós temos 3 senadores do Maranhão que poderiam estar à frente, que estão, né, que foram colocados, né, foram escolhidos para estar à frente nesta investigação, e um tumulto é feito para que se coloque para a semana que vem, com base no quê? Né? Para que o Estado não sofra, é isso? Nenhum tipo de problema? É exatamente isso, senador, uma vergonha a sua postura diante dos maranhenses que já aguardavam por essa investigação, por essa comissão ser instalada. Ou seja, as mais de 10 horas que as pessoas estão aguardando em filas, que não tem mais nem o direito de estar ali, ó, na ponta da espera, não pode mais, foi colocado do lado de fora, aí sem condições de banheiro, de alimentação, de absolutamente nada, sem saber sequer quantos ferres tem para oferecer. E uma informação que eu vou trazer em primeira mão, viu, Adalberto? Nós recebemos uma denúncia aqui, né, dos funcionários lá da Internacional Marítima, e eles estão ameaçando paralisar as atividades. A única empresa que está operando no serviço aquaviário do Maranhão está ameaçando parar as atividades. Sabe por quê? Falta de pagamento. É isso mesmo. Amanhã a gente vai trazer uma reportagem completa mostrando exatamente isso. E ainda dizendo também sobre a realidade do quantitativo de ferries que tem hoje. De acordo com a denúncia que nós recebemos, só tem 2 ferries fazendo a travessia. 2 ferries. Então, de modo que esse entendimento que a senadora coloca aí, né, de ser uma ferramenta política, eu acho que vou sugerir para ela que ela faça, que ela tente fazer ao menos uma única travessia, que eu acho que faz tempo que a senadora não deve estar fazendo isso por aqui. Mas uma única travessia para a senhora poder entender o quanto é urgente, que já deveria ter sido puxada, viu, inclusive pela senhora, essa discussão e essa necessidade que é de trazer à tona aí a necessidade que é urgente, passa de ser urgente, essa questão do serviço aquaviário no Maranhão. Se não for possível fazer a travessia, a gente pode mandar a reportagem que a gente vai ver agora, inclusive que já foi exibida aqui mais cedo no Bom Dia, sobre a dificuldade que as pessoas têm. Mais uma, né? Mais uma reportagem que a gente vai mostrar da dificuldade que as pessoas estão tendo. Gente que está tendo que esperar até 10 horas numa fila. E, se não bastasse isso, como você já sabe, o Ferry José Humberto, mais uma vez, precisou parar em razão de problemas no motor. Vamos ver a reportagem. As imagens mostram a situação de um dos ferryboats que atuava na travessia entre Ponta da Espera e Cujupe. A embarcação está sucateada e abandonada. Enquanto isso, o Ferry José Humberto segue com relatos de falhas e sendo motivo de reclamações, com várias interrupções nos serviços, desde que foi anunciado como resposta para os problemas no fim do mês de maio, e virou caso de justiça. Revoltados, passageiros denunciam a demora para o embarque. Eu cheguei aqui 8 horas da manhã, mas o outro companheiro que ia viajar junto comigo chegou 3 horas da madrugada, saiu 11 horas. É mais ou menos essa base aí de espera, 5, 6 horas de espera. Isso aqui tá uma indecência, gente, uma falta de respeito, tá, com a população, com as pessoas que vêm até aqui para usufruir desse trabalho aqui. Mas infelizmente, gente, está uma decepção. Muita gente aqui dentro do carro, crianças dentro do carro, senhoras idosas aqui dentro dos carros, passando mal, um calor infernal. Ninguém fala nada, ninguém diz nada e todo mundo parado aqui. Tem gente desde 4 horas da manhã que ainda está aqui na fila. Total desrespeito com a população. Fredson também reclama da espera e diz que atualmente somente 2 ferries estão em circulação. O governo era melhorar mais esse negócio de ferro, né? O cara fica um negócio desse aqui, pô, pegando um sol desse aqui, para na hora chegar ferro aqui, só é um ferro que tem, parece que 2 ferros rodando só. Aí vai e volta, e na hora para ter comida para vender aqui não tem que comprar lá em cima, ainda vai andar para comprar comida lá em cima ainda. Até agora ninguém vai falar nada com nós, até agora nada. O cidadão não tem sequer o direito pela informação. Né? Tá difícil, viu? 1h mais 29 minutos, 1h29. A situação é essa em relação aos ferries e, como disse um dos passageiros da reportagem, apenas 2 ferries, a Kate reforçou aqui, operando nessa travessia. A TV Difusora entrou em contato com o governo do Maranhão por 2 vezes para buscar informações sobre o número de ferries que realmente estão disponíveis. Isso foi feito desde ontem à tarde. Hoje pela manhã novamente, a gente continua insistindo, mas até agora não obtivemos resposta. Em relação ao Ferry José Humberto, que mais uma vez parou
de prestar serviços. A nossa produção também entrou em contato já desde ontem para ter informações, mas até agora, 1h mais 30 minutos, a gente infelizmente não tem como trazer essa informação para você, porque essa informação não chegou. 1h mais 30 minutos, 1h30, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Nós entramos em contato também com a Marinha do Brasil. Em nota, o órgão admitiu que o ferry José Humberto passa por reparos. A Marinha disse ainda que uma equipe de inspeção naval está na embarcação José Humberto realizando uma revisão preventiva em seu gerador. Eu não entendi por que o sorriso do meu colega Geisael Marques. Porque eu fico me lembrando aqui de toda a história. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. De toda a história do ferry apresentado como novo e de alto padrão. E toda semana esse ferry está passando por manutenção. E eles sempre dizem que é manutenção preventiva. Que diabo é isso, rapaz? Eu já viu tu pegar um carro novo na concessionária e tá voltando para fazer manutenção preventiva toda semana? Ele volta para fazer revisão. E a revisão simples, né? Uma trocazinha de óleo e tem tempo, tal, né? E tem tempo, né? Também. Esse ferry toda semana estava na manutenção preventiva. É motivo de piada, né? Coitado do Zé Bebeto, um senhor de 38 anos de idade, apresentado como um noviço, mas está mostrando toda a sua rebeldia mecânica na travessia da Baía de São Marcos. E as desculpas são as mais risíveis possíveis, como, por exemplo, a MOB dizer que o ferry parado às 3h30 da manhã no meio da Baía, encalhado, estava parado para manutenção. No meio da Baía, 3h30 da manhã. É brincadeira. Brincadeira também é a própria Capitania dos Portos admitir em nota que está parado fazendo manutenção. Preventiva, aí que o pessoal está dentro da embarcação acompanhando. E foram eles que liberaram. Eles que liberaram. Isso aqui é mais interessante aí. Tudo ok, 1h mais 32 minutos, 1h32. A gente vai continuar. Amanhã tem mais um capítulo. Lembra até que o pessoal mandou mensagem aqui no WhatsApp, foi o Gisele, dizendo que vai continuar acompanhando os capítulos da novela, né? A pessoa, a moça falou, minha televisão queimou, estou precisando assistir pela internet porque eu sinto falta de assistir a novela dos ferryboat e os próximos capítulos. Que ameaçam ser emocionantes, viu, gente? A gente tem visto aí, não é, Adalberto? Os colegas. Que época de eleição, muita coisa está acontecendo, né? Gasolina baixando, coisas melhorando. Mas parece que o ferry não tem solução, né? Nem a eleição está resolvendo o problema do ferry. E o governador tinha prometido dois ferries novos. Era de compra, hein? Assim, pois tá pronto para comprar. Porque para fabricar demora 5 anos, 5, 7 anos para fabricar um. Vamos continuar acompanhando. Amanhã tem mais um capítulo. 1h mais 33 minutos. E agora tem um recado para você. Um recado da Revemar Fiat. Confere aí. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Contagem regressiva para as eleições 2022. É hora de conferir a agenda dos candidatos para essa quarta-feira, em ordem alfabética. Hoje pela manhã, o candidato do PSB, Carlos Brandão, participou de uma carreata em Pasto Lumiar e na Raposa. À tarde, segue encaminhada por bairros de São Luís. Edivaldo Holanda Júnior participa hoje de gravações para o programa eleitoral e tem reuniões com a equipe de campanha. O candidato do PSOL, Enilton Rodrigues, hoje pela manhã concedeu entrevista a uma emissora de rádio local e realizou uma panfletagem na feira do bairro Cidade Operária, em São Luís. À tarde participa de uma reunião virtual com deputados do partido e à noite participa de reunião com coordenação de campanha na preparação para o debate da TV Difusora. O candidato do PCB, Franklin Costa, hoje à tarde tem reunião interna de campanha na capital e à noite reunião com a assessoria de campanha.
O candidato do Partido Democracia Cristã, Joás Moraes, pela manhã teve reunião com líderes comunitários, reunião com a Cooperativa Nacional de Produtores de Batata Doce para o Etanol e almoço com o presidente estadual do partido. Agora à tarde, reunião com ex-atletas de Imperatriz, reunião com o Conselho Regional de Contabilidade, com lideranças religiosas de Imperatriz e à noite, reunião com lideranças de associação comunitária. O candidato Laésio Bonfim, hoje pela manhã, participou de um programa de uma emissora de TV em São Luís. À tarde, visita a Feira do São Bernardo, na capital, e grava programa eleitoral para a rádio e TV. À noite, participa de inauguração de comitê de candidato a deputado federal. Simplício Araújo, do Solidariedade, hoje pela manhã, teve reunião com lideranças e entrevistas. À tarde, tem mais entrevistas e reunião com a coordenação de campanha. Hoje pela manhã, o candidato Restes Dias, do PSTU, participou de sabatina em um portal de notícias. À tarde, grava programas para as redes sociais e à noite se reúne com a coordenação de campanha. O candidato do PDT, o Everton Rocha, hoje pela manhã participou de uma entrevista. À tarde tem compromissos internos de campanha e à noite participa da inauguração de comitês de candidatos a deputado estadual. 1h mais 36 minutos, 1h36. O Instituto Exata divulgou números de uma pesquisa realizada nos municípios de Mata Roma e Chapadinha ao governo do estado. Primeiro nós vamos aos números em Mata Roma. O levantamento perguntou se a eleição para o governo do estado fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou a senhora votaria. Confira. Bom, a gente tem na tela aí. O Everton Rocha, 49%. Carlos Brandão, 27%. Laésio Bonfim, 9%. Edivaldo Holanda Júnior, 2%. Franklin Costa, 1%. Simplício Araújo, 0%. Enilton Rodrigues, 0%. Restes Dias, 0%. Nenhum branco ou nulo, 4%. Não souberam, não responderam, 8%. A pesquisa exata no município de Mata Roma ouviu entre os dias 31 de julho e 1º de agosto 400 entrevistados. A margem de erro foi de 3,89 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiabilidade é de 90%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MA 04721-2022. Agora a gente vai conferir os números do governo do estado em Chapadinha. Vamos conferir? Na tela, os números da pesquisa exata em relação ao município de Chapadinha, o Everton Rocha, 30%, Carlos Brandão, 26%, Laésio Bonfim, 16%, Edivaldo Holanda Júnior, 5%, Franklin Costa, 1%, Enilton Rodrigues, 1%, Simplício Araújo, 1%, Restes Dias, 0%. Nenhum branco ou nulo, 6% não souberam, não responderam, 14%. A pesquisa exata no município de Chapadinha ouviu entre os dias 2 e 3 de agosto 431 entrevistados. A margem de erro da pesquisa foi de 4,28 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiabilidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MA 06391-2022. Temos aí, portanto, meus colegas, a gente está com um tempo rápido aqui, mas eu queria um comentário de vocês sobre essa pesquisa. É mais uma que sai agora, 2 municípios, a gente foi para uma outra região agora, né? A gente tinha dado a região do Médio Mearim, né? E aí temos mais 2 municípios agora nessa pesquisa exata. Olha, é importante a gente, mais uma vez aqui, eu só queria fazer uma rápida observação. Toda vez eu fico pensando muito nessas pesquisas que elas são feitas por região, de como alguns candidatos ainda carecem do conhecimento do eleitor, né? Muitos aparecem zerados justamente por puro desconhecimento. O eleitor não sabe quem são alguns dos nomes aí e a dificuldade que se tem para cobrir todo o estado do Maranhão numa campanha eleitoral. A única observação, mais uma vez, que eu faço em relação a essa pesquisa. Vamos em frente, 1h mais 39 minutos, 1h39. O Sistema Difusora realiza amanhã o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado. Os 9 concorrentes ao cargo de governador foram convidados e o debate terá duração de 2 horas. Confira. No Estúdio 1 da TV Difusora, os trabalhos seguem a todo vapor para que tudo esteja pronto já nas primeiras horas desta quinta-feira. O debate tem como objetivo ajudar o eleitor a tomar a decisão na hora do voto. Para que tudo fosse feito com total lisura, os representantes de todos os candidatos se reuniram com a organização e com os advogados, para que juntos pudessem discutir e definir as regras. Com relação aos debates, a legislação eleitoral, ela sim já determina. E há uma descrição normativa bem específica sobre isso, e a TV Difusora certamente cumpriu todos os requisitos determinados pela legislação eleitoral. Todos os candidatos e todos os seus representantes foram convidados com
uma antecedência bastante maior até do que o prazo eleitoral, que é 72 horas dessa comunicação. Todos foram convidados, participaram, enviaram representantes e se deliberou sobre as regras e foi decidido, na verdade, a unanimidade, coisa que a legislação eleitoral determinaria que fosse por 2/3. Então, as regras foram todas determinadas, foram decididas e o debate acontecerá dentro da normalidade eleitoral. Regras estabelecidas para todas as situações, inclusive em se tratando do não comparecimento de algum candidato. Todos os candidatos foram convidados, deverão comparecer, pegar as credenciais na TV Difusora, e aqueles que não comparecerem por algum motivo, terão os seus nomes colocados no púlpito e assim se passará durante todo o debate. No primeiro bloco, os candidatos irão se apresentar, 30 segundos para cada, e em seguida, candidato pergunta para candidato com tema livre. No segundo bloco, os candidatos responderão perguntas dos jornalistas. Será feito o sorteio do candidato e o tema é livre. O candidato sorteado deverá responder apenas uma pergunta e escolher outro candidato para comentar sua resposta, dentre os candidatos ainda não escolhidos. Após o comentário, o candidato terá direito a uma tréplica. No terceiro bloco, candidato pergunta para candidato com temas específicos que serão sorteados. No quarto e último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. O debate realizado pelo Sistema Difusora de Comunicação nesta quinta-feira é o primeiro a reunir os candidatos ao governo do Estado por uma televisão do Maranhão nessas eleições. Uma oportunidade para que os eleitores conheçam as propostas, mas, acima de tudo, as intenções de cada um deles. É importante, né? Eu acho importante, porque aí a gente não vai ficar sabendo só por si, vai saber pelos outros também, né? A proposta dos outros também. Sim, aí eles vão apresentar o que eles têm de melhor, né, para a população, e o eleitor, sendo esperto, tem que averiguar direitinho, né, para poder ver qual que é a melhor escolha. O debate da Difusora será transmitido para todo o Maranhão, independentemente de onde você estiver, na capital, no sul do estado ou mesmo na região dos Cocais, será possível acompanhar tudo e em tempo real. A TV Difusora faz história, né? Aliás, o Sistema Difusora todo, porque o debate, além da TV, ele vai ser transmitido também pelas nossas redes sociais e também pela Rádio Difusora FM para todo o Maranhão. Então, o Maranhão inteiro vai estar atento, né, a essa oportunidade que o sistema está dando aos nossos eleitores de conhecerem as propostas dos candidatos ao governo do Maranhão, um momento extremamente importante, e a gente ressalta, né, a importância desse momento em que a gente está vivendo no país, momento de eleições, de pré-eleições, caminhando aí para um primeiro turno de eleições majoritárias, onde está em xeque o destino do nosso país. Chegando a hora amanhã. Tá chegando a hora, pessoal. E amanhã, hein? John Coutrin, Kate Almeida. Chegando a hora. Eu vi ali na fala da dona Iracilda, do Micael, exatamente isso, né? Tem que provocar isso na população. O Sistema Difusora, como disse ali a nossa diretora, sai na frente, dando a possibilidade de você que está em casa conhecer os 9 candidatos, né? Não tem essa história de, porque não apareceu, porque não pontuou, porque não estava na pesquisa. Não. São 9 candidatos que nós temos, 9 candidatos vão estar aqui debatendo, tendo a possibilidade, dando para você a possibilidade para que você conheça, né? Olhe visivelmente a face de cada um, observe as propostas, a fala, enfim, tem detalhes aí que você vai poder, né, a partir desse debate, a partir desse primeiro momento, já ir buscando características que você entende que serão boas, né, para que o nosso Estado, né, nos próximos 4 anos, nós tenhamos êxito nas áreas assim mais sensíveis possíveis. E essa história de deixar de estar falando que nosso Estado é pobre, empobrecido, e ir para a prática, o que de fato cada um tem para oferecer. Então, a gente espera, claro, que todos os candidatos estejam aqui, porque é uma oportunidade, não para os candidatos, não. É para o eleitor. O eleitor é que tem que saber quais são os candidatos, propostas, intenções que se tem para os próximos 4 anos. E aí eu acho que fica até inadmissível dizer que o candidato não venha para um debate, para uma oportunidade como essa, para que você que está em casa possa, portanto, tirar dessa prateleira aí o que for melhor no seu entendimento para o nosso Estado. Mas não vem não, viu, Kate? Tem candidato que não vem. Os 9 foram convidados, mas pelo que eu já pude ver da agenda, por exemplo, do governador Tampão, Carlos Brandão,
Na agenda dele está aí, ó, na tela, o dia 18. Está marcando, coloca aqui no telão para mim. A gente vê aqui direitinho. No telão. Dia 18, ó, às 9 horas da manhã. Amanhã ele estará em Matões, às 11 horas em São João do Soter, às 15 em Governador Eugênio Barros e às 16h30 em Caxias. Não tem nenhuma menção ao debate na TV Difusora. Mas o governador não anda de helicóptero? Tem 11 horas ali, né? Não sei que ele chegue em meia hora aqui de São João do Soter para São Luís. Mas né? é 11 horas em São João do Soter. Se a agenda dele lá vai durar meia hora, já não daria tempo dele chegar aqui em São Luís. Não é possível que vai perder essa oportunidade. Não vem. Eu estou dizendo não vem porque é o seguinte, gente. Eu vou explicar para vocês uma coisa. O governador Brandão é o seguinte, numa campanha é feita uma avaliação do que é mais perigoso para o candidato. Participar ou não de um debate, participar ou não de uma sabatina. A partir da sabatina que o governador Brandão falou besteira no Emirante, a partir que falou uma bobagem, se mostrou completamente despreparado, com a fala arrastada, cansada. A avaliação da campanha, dos marqueteiros, é de que expô-lo a um debate é muito mais perigoso, porque ele vai ser confrontado com outros candidatos. Vão aparecer assuntos que ele não está preparado para debater. Então, isso é uma demonstração, inclusive, de fragilidade. Quem não está preparado, pronto, para ir a um debate, para ir a uma sabatina, não está preparado para governar um Estado. Não é possível. Não se trata de ser ou não a TV Difusora. Se trata de respeito com a democracia e com o eleitor. A dona Iracida falou aí na matéria, olha só, uma pessoa simples, do povo, que precisa conhecer, saber das propostas. O que o Brandão pensa de determinados temas? Por exemplo, sobre quilombolas, a gente já sabe o que ele pensa. Ele precisa se expor, precisa falar. Não é uma falta de respeito, faltar a um debate, não é uma falta de respeito com a emissora. É uma falta de respeito com o próprio eleitor, com o sistema, com a democracia. Como é que o cara quer ser presidente de um país, como eu ouço aí que Lula e Bolsonaro não querem participar de debate, sem debater o país? Como é que quer ser governador de um estado sem debater o estado, sem confrontar propostas, sem confrontar as perguntas, sem ser exposto a uma incoerência, a uma hipocrisia? O cara tem que mostrar que está preparado, pô. Não, e principalmente porque a gente, só para concluir, principalmente, né, se isso de fato vir a acontecer, não tem nem explicação, porque está se colocando um nome para reeleição. Não dá. O John falou, pode mudar a agenda, né? Tomara que isso aconteça. Inclusive, só uma informação, a gente vai para o intervalo agora. Até às 5 horas da tarde de hoje, as credenciais serão entregues, conforme foi acordado, inclusive, na reunião do dia 3 de agosto, enfim. Então, até 5 horas da tarde, as credenciais serão entregues para todos os representantes dos candidatos que participaram, inclusive, dessa reunião aqui com bastante antecedência quanto à data e as regras do debate também. Vamos aguardar. A opinião dos comentaristas está aqui colocada, já o John vai falar sobre o assunto também, porque a gente precisa agora ir para o intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já falando mais ainda, inclusive, sobre esse debate, que amanhã, expectativa grande para esse debate para todo o estado, ao vivo, no rádio e na TV. Um instantinho só. Uma hora mais 51 minutos, voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, no rádio e também na TV, na bancada John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Vamos juntos aqui até as 2h17 da tarde de hoje, com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. E olha só, a BPSE atua no mercado há 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade, saúde e segurança do trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento, seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. Conheça um pouco mais da BPSE. Eu sou Daniele Sanches, fundadora e CEO da BPSE, Business Partner Serviços Empresariais. Nós somos uma empresa maranhense, fundada em 2015, para trazer soluções em RH, qualidade e segurança do trabalho. O nosso maior objetivo é não apenas movimentar empresas, mas ser parceiros de negócios. Nossa missão: nós queremos ser os melhores. Por isso, nós desenvolvemos e executamos estratégias para atuar como protagonistas de transformação no negócio, gerando uma troca benéfica, rentável, encantadora, duradoura e exclusiva entre as pessoas envolvidas. Hoje, nós atuamos no Maranhão, Pará e Piauí, com uma equipe com mais de 30 funcionários focados em trazer soluções. Uma hora mais 52 minutos e olha só, restam 2 dias de prazo para solicitar voto em trânsito, hein? O mesmo prazo vale para votação em eventual segundo turno e quem tem os detalhes para nós é o Ciro Mineiro. Olá, Ciro.
Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Na verdade, esse prazo ele se encerra amanhã, quinta-feira, né? Então é importante que o eleitor fique atento, né? A gente sabe que o primeiro turno das eleições ocorre no dia 2 de outubro. E se o eleitor já souber que não estará perto do seu local de votação neste dia, né, pode solicitar o voto em trânsito em outra localidade do país, mas só se preencher um cadastro prévio e indicar onde pretende votar. Como eu disse ainda há pouco, né, esse prazo ele está disponível há mais de um mês e se encerra amanhã, dia 18, quinta-feira. O mesmo prazo vale para a votação em eventual segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. O eleitor pode informar qualquer cidade do país com mais de 100 mil habitantes para votar. Contudo, há diferenças de acordo com o estado em que se vota. Caso seja no mesmo estado do seu domicílio eleitoral, o eleitor poderá votar para todos os cargos, né? Nesse caso, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, para senador. Agora, no caso de quem estiver fora do estado, poderá votar somente para o presidente da República. É possível solicitar o voto em trânsito em apenas um ou dois turnos, em um ou nos 2 turnos de votação. É permitido, inclusive, votar em trânsito numa localidade no primeiro turno e em outra localidade no segundo turno. E é extremamente importante que o eleitor fique atento, né, a todas essas questões. Se esse for o caso, ambos os locais devem ser indicados até esta quinta-feira. Os locais habilitados a receber o voto em trânsito podem ser conferidos no portal da Justiça Eleitoral. O requerimento para votar em trânsito, porém, deve ser feito somente de forma presencial, diretamente em qualquer cartório eleitoral. É indispensável também levar documento oficial com foto. Não é possível votar em trânsito quem está fora do Brasil. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Prazos aí importantes em relação à Justiça Eleitoral, a eleição desse ano, para que você não fique de fora, não é? 1h mais 55 minutos, Imperatriz e Caxias. Vamos seguir agora com a programação local. A gente continua falando sobre o debate de amanhã aqui na TV Difusora, um espaço aberto no rádio e na TV, um espaço para o estado inteiro de audiência, a Rádio Difusora FM, a Rádio Difusora de Caxias, a Rádio Difusora de Imperatriz, a TV Difusora de 3 importantes colégios eleitorais, a gente pode dizer assim, São Luís, Imperatriz e Caxias. Imperatriz é o 2º maior colégio eleitoral e todo esse espaço será aberto durante 2 horas. Para o debate das ideias, das propostas dos candidatos aqui na TV Difusora. No dia 3 de agosto houve uma reunião com a participação de representantes das 9 candidaturas. Apenas um representante não enviou, que foi o candidato Laésio, só um candidato não enviou o representante para essa reunião, foi o Laésio. Mas no dia seguinte, inclusive em entrevista dada aqui à Difusora, ele confirmou a participação em todas as sabatinas e em todos os debates do Sistema Difusora de Comunicação. Portanto, já consideramos aí os 9, né, já que tivemos 8 dos 8 candidatos representantes da reunião e mais o Laésio, que no dia seguinte confirmou que estará conosco para este debate e também para as sabatinas. E aí, então, amanhã nós aguardamos os 9 candidatos, repetindo que hoje o prazo termina às 5 horas da tarde para a entrega das credenciais. E amanhã, caso o candidato não chegue aqui ao Sistema Difusora de Comunicação com pelo menos meia hora de antecedência para o debate, já que é necessário esse tempo técnico, é um programa de televisão que vai estar sendo transmitido ao vivo, há toda uma necessidade de posicionamento em relação aos demais candidatos, um sorteio que vai ser feito, por exemplo, em relação à ordem de fala do primeiro bloco. Todos esses detalhes, a gente precisa pelo menos de meia hora para que isso aconteça. Então, consta nas regras do debate que aquele que não comparecer com pelo menos meia hora de antecedência ficará de fora do debate. E aí o nome continuará constando à mesa, a cadeira ficará vazia, nós mostraremos ao vivo para todo o estado. Eu acho que isso não vai acontecer, mas estou só esclarecendo aqui quais são as regras do debate, regras acordadas pelos próprios representantes dos candidatos. Então, nós falávamos sobre isso no bloco anterior. Eu vou só passar a palavra para o John, que ficou prejudicado por conta do tempo, para falar sobre isso, John, a importância da participação dos candidatos ao debate, e eu particularmente concordo com a Kate. Eu entendo que todos os 9 candidatos vão aproveitar esse espaço que não é dado todo dia, né? E que é importante ter contato direto com o eleitor, né? Um espaço privilegiado. Adalberto,
eu sou otimista, né? Eu acredito, sim, que todos os nove candidatos estarão aqui presentes. Se houve algum equívoco de agenda, né? Quando eu conversei com o Laésio, a semana passada, acerca da reunião do debate, disse que não estava sabendo da reunião, mas depois que eu informei de detalhes, disse, não, então eu vou, está confirmado, vou sim no debate. Só preciso fazer uma observação por questão de justiça aqui, não é defendendo a empresa, mas é que todos os candidatos foram informados, inclusive o candidato Laésio, não foi por essa razão que ele não veio. Todos, inclusive há documentos, isso é muito sério, né? Porque a gente está lidando com a questão, não só para a questão ética, de responsabilidade da emissora, e lidando com um telespectador que está do outro lado, mas também porque a própria legislação exige. Há toda uma documentação feita, há uma ata assinada nessas reuniões e o convite para a reunião também está registrado. Então, assim, ele foi convidado, alegou que não recebeu essa informação, mas foi convidado. Não recebeu a informação da assessoria dele, né? E temos documentação para isso. Só foi entre eles. Entre eles, exatamente. Né? Exatamente, só para pontuar. Assim que ele soube, estarei lá, sem problema nenhum, estarei presente. Eu acredito que isso deve ter acontecido também com o Carlos Brandão, que já deve ter sido informado e acho que ele deve mudar a agenda dele. Creio eu que ele mude a agenda dele no dia de amanhã, se prepare para esse debate e compareça, né? Até porque eu não vejo motivo para ele não comparecer. Agora, o Jesus já elencou alguns aqui, mas dá tempo de se preparar, né? Pelo menos passa uma manhã toda ali, ou hoje à noite ainda, analisando, vendo propostas, vendo que errou nas sabatinas, corrigindo algumas informações, algumas falhas, para estar preparado para esse debate. É o primeiro debate da TV e eu acredito sim que todos estarão presentes, inclusive o Carlos Brandão. A partir de então, né, um candidato está aí liderando junto com o Everton as pesquisas, por que não participar? Deixa eu apimentar aqui antes de falar. Rapidinho, porque eu vou esquecer. Mas esse Adalberto... Eu vou fazer valer minha posição aqui de moderador, só para apontar o seguinte. O que vocês acham da gente fazer uma aposta aqui entre vocês, no caso? Vamos, melhor. Eu só quero complementar. Eu vou dizer o seguinte. Vai entrar. Lá, todo mundo mas vai, eu estou com o John numa coisa aqui, olha. Eu acho assim, que mesmo que tenha a agenda aí do candidato Brandão já formatada para o dia de amanhã, ele se desloca de helicóptero. A gente até mostrou aqui para vocês. Então, essa história de carro não vai ter problema, porque ele não anda de carro, mas de helicóptero. Aqui tem heliponto. Então, para se transportar de lá para cá, não vai ter problema. Então, essa não deva ser, penso que não vai ser um problema, um atrapalho para que ele chegue aqui. Agora, a questão do se preparar, John, aí eu vou só discordar de ti, porque são 7 anos e meio de déficit aí, né, para se preparar. Então, só aí que eu acho que vai dar uma engatada ali. Mas aposto sim que ele vai estar aqui, porque ele não vai fazer essa desfeita com a população, não. Vou propor a aposta, mas só dizer para vocês que na agenda dos candidatos, vocês viram? Um dos candidatos, não lembro quem foi, disse, passará a tarde se preparando para o debate, conversando com assessores e tudo. Está na agenda de alguns candidatos. Já está na agenda. Né? Agora, a pergunta é a seguinte, essa agenda do Brandão, ela estava feita antes da reunião que foi feita com as assessorias para o debate? Ou seja, ou foi feita depois? Então, ou foi feita agora essa agenda? Eu quero apostar. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Almoço. O almoço, cada um almoça na sua casa. Eu quero apostar a sobremesa. Uma barra de chocolate eu pago para vocês 3. Uma para cada, Uma para cada. Okay. Eu pago uma para cada. Mas também quero uma de cada se a minha aposta, se eu ganhar a aposta. Então, fechado. Uma barra de chocolate eu pago uma para cada um na sexta-feira. Tem que trazer, hein? Eu aposto que o Brandão não vai comparecer ao debate amanhã. Não vai fazer isso. E eu aposto. Eu aposto que ele vai estar aqui, também que ele não vai fazer essa desfeita com a população. E eu tenho certeza que esse espaço privilegiado vai ser ocupado pelos 9 candidatos, pela importância, inclusive, de ser o primeiro debate e com essa abrangência toda para o estado todo. Então, sexta-feira, o pessoal está em casa, já está anotando aí. 2 horas mais 2 minutos e olha só, aproveite essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, é o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. Você sabe o melhor de tudo é que já está prontinho para morar. A entrada é facilitada e as condições são especiais para você realizar o seu sonho de morar bem. Você quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, @costa.araçagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar, viu? Está chegando Jéssica Lima com Municípios em Foco.
Olá, boa tarde. Na última sexta-feira, o prefeito Calvé Filho, por meio da Secretaria de Educação, entregou a requalificação e modernização da unidade integrada Professora Maria das Mercês Teixeira, localizada no bairro Cidade Nova, um dos mais populosos do município de Rosário. A cerimônia de inauguração contou com a presença de secretários municipais, representantes do Poder Legislativo, professores, servidores, pais de alunos e comunidade em geral. Essa é a primeira grande intervenção na escola nos últimos anos. As mudanças ocorreram nas salas de aula, telhado, piso, janelas de vidro, climatização, parte elétrica e hidráulica nova, além da fachada da escola, que trouxe melhor apresentação na identificação. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Duas horas mais 3 minutos. Você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Olha só, eu tenho um recado importante para você, hein? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, hein? Um exclusivo clube de desconto. Desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Se quer saber mais, aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela, que nós vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer a sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home. É saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR. Saúde que cabe no seu bolso, viu? 2 horas mais 4 minutos. A gente vai para o intervalo e volta já já com o último bloco do Jornal da Difusora. Um instantinho só. 2 horas e 8 minutos do intervalo aqui do nosso Jornal da Difusora, no último bloco agora do Jornal da Difusora, em sua primeira edição. John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. E olha só, um aviso muito importante para você que está acompanhando a gente aqui na TV Difusora. Informamos que a palestra O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira, que aconteceria dia 9 de agosto no Palácio, foi transferida para o dia 12 de setembro, 19 horas no mesmo local. Quem já adquiriu o ingresso não precisa se preocupar, ele continua valendo e caso você não queira prosseguir com sua ida ao evento, siga as seguintes instruções. Entre em contato pelo número 0800 5910 251. Tem também o telefone 11 40 03 6119 ou atendimento@ingressodigital.com e ainda contato@ingressodigital.com, fazendo a solicitação então diretamente a Ingresso Digital para o seu reembolso. 2 horas mais 8 minutos, 2 e 8. Gisele, a gente mostrou ontem aqui o trecho da fala do candidato Carlos Brandão, que agora repercutiu, inclusive, na imprensa nacional, Gisele. Exatamente, foi numa coluna da revista Veja. Coloca aí para a gente rapidinho, só para a gente ver que ele colocou exatamente a fala do Brandão. A gente tem que conviver com eles, diz Brandão sobre quilombolas no Maranhão. O jornalista Robson Bonin, da coluna Radar. Essa coluna é sempre muito consultada por políticos, acessada por muita gente. Exatamente. E citada muitas vezes no cafezinho do Congresso em Brasília, enfim. Política, negócios de são notas exclusivas lá e tal. Então, e aí a fala que diz que a gente tem que conviver com eles do Brandão, demonstrando o que a gente já discutiu aqui, preconceito, né? E até uma desinformação em relação a esse assunto. O jornalista destaca que o governador que recentemente obteve o apoio de Rosiana Sarney e é um dos líderes na pesquisa no Estado. Olha, a candidata ao Senado, Antônia Carionco, também se manifestou nas redes sociais pedindo respeito, né? E ela foi bem enfática, dizendo que não vai tolerar, nem ela e nem as comunidades toleram esse tipo de fala, né, direcionada aí para as comunidades quilombolas. 2 horas mais 10 minutos, 2 e 10. Olha, vem aí a segunda edição do Circuito Difusora Corrida de Rua. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma vaga para a corrida de São Silvestre, minha gente. Fique atento que as inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas. E olha só, se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br. Dia 28 de agosto, 6 da manhã, a gente te espera na Avenida Litorânea. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento do Grupo Saga, Topa Tudo Móveis Usados, Humana Saúde, Max e ainda CREF 21 MA. 2 horas mais 10
minutos. Vamos falar sobre a situação lá em Raposa, porque o governo suspendeu os serviços médicos lá na cidade. Por qual razão, Geisael? Vamos lá, Adalberto, a gente precisa colocar o documento da empresa prestadora de serviço, o Instituto Acolher Vidas, que alega que, no comunicado, que os serviços médicos executados no Hospital Geral da Vila Luizão, que eles haviam ter de ser suspensos por uma questão, a alegada questão era de questão contratual. O que acontece é que, ano passado, a gestão do prefeito Eudes Barros firmou parceria com o Estado através da INSER, que é a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, que resultou na ampliação dos atendimentos no Centro de Especialidades Médicas e também no Centro de Covid da Raposa. Os contratos ofereciam especialidades médicas, né, prestados diretamente nas unidades básicas de saúde. Só que vocês veem aí que a data do aviso é dia 18. 2 dias antes, o prefeito Eudes Barros declarou apoio a um candidato a governador, que não é o governador Carlos Brandão, no caso, declarou apoio ao Everton, e chamar a atenção que 3 dias depois, ou 2 dias depois, foi suspenso essa prestação de serviço de saúde. O município de Raposa entrou na justiça e a justiça, está aí a decisão, restabeleceu, portanto, o serviço, coloca aí, ó, determinar a decisão da Justiça para determinar que o Estado do Maranhão e a INSER restabeleçam a execução do mencionado contrato pelo atual prazo de vigência. E tem aí a multa de R$1.000 por dia, né, após o prazo de 48 horas para o cumprimento da presente decisão. E, inclusive, a alegação dos advogados lá da Prefeitura é de que a única razão para a suspensão dos serviços seria, portanto, de acordo com a alegação na ação, seria uma represália em face do posicionamento Eudes Barros em favor de outra candidatura. 2 horas mais 13 minutos, 2h13. Vou continuar no Geisael, porque tem informação de que o secretário Paulo Vitor está deixando o governo e já oficializou a saída dele, Geisael? Rapaz, na verdade, quem teve essa primeira informação foi o meu amigo John Coutrinho, né, John? Eu não entendi, Adalberto. Eu não entendi. John, por favor. Vai, John. Vamos lá, rapidinho. Eu devo um chocolate para John Coutrinho. É verdade. O Paulo Vitor, ontem, conversei com ele, né, ele me disse que estaria saindo da Secretaria de Cultura do Maranhão para se dedicar unicamente, exclusivamente à campanha, como coordenador da campanha do Carlos Brandão, candidato à reeleição, governador Carlos Brandão. Ele disse que estava sendo incompatível, né, essa agenda dele, de coordenador, com as tarefas que ele tem ali como secretário de Cultura. Então, por conta disso, ele disse que estaria se afastando, né, saindo da secretaria, né, sendo secretaria, para, portanto, participar da coordenação da campanha do Carlos Brandão. O Paulo Vitor tem feito essas atividades, né, tanto na capital quanto no interior, essa parte de coordenação de atividades, e por outro lado também tem o Rubens Pereira também, que faz parte da articulação política, né? Então, por conta disso, ele pediu para se afastar da secretaria. Essa, pelo menos, é a versão dada pelo Paulo Vitor. Versão, viu, pois é. Essa é a versão do Paulo Vitor. Eu soube de outra história, viu? Fontes seguras, pelo menos 3 pessoas disseram outra história, viu? Pelo menos aí, aliás, acho que mais de 30 brincadeiras não receberam cachê. Cachê, na verdade, fruto daquele recurso que a gente até disse aqui, mais de 25 milhões que foram destinados para fazer o São João, os 2 meses de São João, que, aliás, nem teve 60 dias de São João. E aí ele, por conta de não ter que ficar em dificuldade aí, né, por conta dessas brincadeiras que não foram pagas e também em razão dos vereadores aí que estão nessa intervenção, precisou pedir afastamento, porque ele foi conversar com o governador Carlos Brandão e não recebeu o aporte do recurso necessário para poder pagar. Um negócio desse, porque 25 milhões e realmente assim, me parece mais que, eu não sei, claro que eu... Mas a fonte é segura, viu, Geisael? Não, tudo bem, mas eu acho muito difícil, porque o Paulo Vitor, ele tá dedicado, a gente tem visto ele dedicado aí à campanha do governador Brandão. É claro que eu não vou aqui desmerecer as suas fontes nem nada, mas eu acho muito difícil que seja, até porque existe um cronograma de pagamento e tal. Mas as brincadeiras receberam 30% do pagamento, né? E aí falta 30%? Só 30%. Falta receber o restante, né? E até hoje são pelo menos 30 brincadeiras, viu? Que estão nessa condição aí. Eu quero saber do meu chocolate. Qual chocolate tu vai trazer para mim? Tu traz para mim, eu gosto de crocante. Não, mas eu vou amargo, então. Crocante. Vocês podem comprar o que vocês gostam, como se fosse para vocês. John Coutrinho.
Eu vou estar ali na porta também da difusora, viu, José? Aguardando o Carlos Brandão. Quando ele chegar, eu vou estar com vou imediatamente cobrar o chocolate de você, viu? Não, mas aí o chocolate não, imediatamente. é na sexta-feira. É na sexta? O meu é crocante. Eu quero dizer que eu gosto com amendoim. O meu é crocante. Sexta-feira a gente vai saber quem vai dar chocolate para quem. Os 9 candidatos aqui, eu acredito. Esperamos você amanhã, em meio-dia, debate com os candidatos ao governo do Estado. Tchau, tchau, pessoal.